Bom, pessoal, conforme pedido e prometido, vamos preparar aqui um vídeo que comenta as propriedades da conjunção e da disjunção. Então, vamos começar com essas duas operações, conjunção e disjunção. Posteriormente, nós faremos outros vídeos com as outras operações. Bom, tanto a conjunção quanto a disjunção, elas possuem várias propriedades. Aqui a gente vai comentar a idempotência. A propriedade idempotência, é uma propriedade que garante que se eu tiver a proposição P conectada a ela mesma, tanto pelo E, que é a conjunção, ou, que é a disjunção, então se eu tenho P e P, isso é equivalente a falar apenas P. Se eu tenho P ou P, isso é equivalente a falar somente P. Então, por exemplo, se dissermos que x é menor que zero e x é menor que zero, é a mesma coisa de falarmos apenas x é menor que zero. Outro exemplo, digamos que eu dissesse João é inteligente e João é inteligente, eu não preciso repetir essa frase, João é inteligente, duas vezes, sendo que eu usei o conectivo E. Eu poderia apenas falar João é inteligente. Agora vamos para a disjunção, né? O ou. Se eu falo x é menor que zero ou x é menor que zero, é a mesma coisa de falar apenas uma vez x é menor que zero. Bom, vamos vir aqui para a propriedade comutativa agora, que é uma outra propriedade. Essa propriedade vale tanto no E, na conjunção, quanto no OU, disjunção. O que é essa propriedade? O que essa propriedade permite para a gente? Que eu posso trocar a ordem. Então, tanto faz eu falar P e Q, ou falar Q e P. A mesma coisa no caso do OU. Se eu falo P ou Q, isso é equivalente a falar Q ou P, ou seja, a ordem é indiferente. Então, quando podemos trocar a ordem, dizemos que vale a comutatividade, a propriedade comutativa. Aqui nós temos dois exemplos, tanto para o E quanto para o OU. Então, se eu falo x é menor que zero e x é diferente de 1, isso é equivalente a falar x é diferente de 1 e x é menor que zero. Se eu falo x é menor que zero ou x é diferente de 1, é a mesma coisa de falar x é diferente de 1 ou x é menor que zero. Portanto, trocar a ordem entre proposições que estão conectadas pelo E ou estão conectadas pelo OU é indiferente, eu posso trocar a ordem. Isso é possível em operações que valem a comutatividade. A associatividade ou associativa, o que essa propriedade garante para a gente? Vamos pegar aqui, vamos começar com um caso análogo, que é o que acontece lá na multiplicação ou na adição. Então, quando eu quero executar a multiplicação entre três números, digamos que tivesse assim, 2 vezes 3, entre parênteses, multiplicado por 5. Então, aqui está dito que eu vou executar a multiplicação entre 2 e 3, e depois vou multiplicar por 5. Mas no caso da operação multiplicação, vale a associatividade. O que isso significa? Que eu posso primeiro fazer 3 vezes 6 e depois pegar o resultado e multiplicar aqui à esquerda por 2. Isso também vale no caso da operação adição. Então, se eu tenho que fazer 2 mais 3 e depois somar com 5, eu posso primeiro fazer 3 mais 5 e depois fazer 2 mais o resultado obtido. Bom, isso é porque
tanto a multiplicação quanto a adição possuem a propriedade associativa. Bom, e o que isso tem a ver com a lógica? No caso das operações conjunção, o e, ou a disjunção, o ou, elas também são associativas. Então, se eu tiver P e Q, parênteses, e depois IR, isso é equivalente a dizer que eu tenho PI, parênteses, Q e R, ou seja, eu posso trocar o parênteses, eu posso dar prioridade a fazer primeiro Q e R e depois fazer o P, caso, por exemplo, eu estivesse construindo a tabela verdade. Então, construir a tabela verdade dessa proposição é a mesma coisa, ou seja, resulta na mesma tabela verdade dessa proposição. Então, tanto vale no e, quanto vale no ou, certo? Então, se eu disser P maior ou igual a B e P é diferente de C, parênteses, e C é menor que D, então estão aí 3 proposições conectadas pelo e. Aqui está uma, aqui está outra e aqui está a terceira. Observem que essas 2 primeiras estão envolvidas pelo parênteses, depois aqui fora eu tenho um e novamente. Então eu poderia fazer o quê? Repetir a primeira e conectar a segunda e a terceira pelo e, envolver esse resultado no parênteses e depois fazer a primeira e o resultado das outras 2 é equivalente a fazer a primeira e a segunda, parênteses, pegar o resultado e conectar com a terceira. Isso porque vale a associatividade. Uma outra propriedade que a gente tem, que vale tanto na conjunção quanto na disjunção, vamos começar aqui com a conjunção, é a identidade. Então, se eu tiver, uma proposição P conectada a uma proposição verdadeira, e essa conexão for feita utilizando a operação e a conjunção, então eu tenho aqui P, uma proposição qualquer, conectada a uma proposição verdadeira. Então, P e verdadeira resulta em quê? Resulta em P. Depende do resultado de P. Já se eu estiver conectando uma proposição P qualquer a uma proposição falsa e estiver utilizando o conectivo e, o resultado, obviamente, vai dar falso. Vai dar o resultado da proposição falsa. C é falsa. Então, observem, C é falsa. Conectei C e P. P é uma proposição qualquer. O resultado deu falso. Já aqui, T é verdadeira. Conectei a P pelo conectivo e. O resultado depende apenas de P. Bom, aqui exemplo, 2 proposições, x diferente de 1 e módulo de x maior ou igual a 0. Módulo de x, módulo de um número, sempre é maior ou igual a 0. Então, essa proposição sempre é verdadeira. Conectada a x diferente de 1, que eu não sei se é verdadeiro ou falso, depende de x. Então, conectei pelo e, essa é verdadeira. Resultado é a primeira. A segunda aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro e qualquer coisa deu a qualquer coisa. Agora aqui eu conectei x diferente de 1 e módulo de x menor que 0. Módulo de x menor que 0 é sempre falso. Então, falso e qualquer coisa, verdadeiro ou falso, dá o quê? Dá falso. Ok? Então, vamos lá. Agora eu tenho a identidade no caso da disjunção. Então, propriedade e identidade no caso da disjunção. Então, estamos considerando aqui que a proposição T é verdadeira, que a proposição C é falsa. Então, o que a gente tem aqui? P ou verdade. P ou verdade dá verdade, ou seja, dá o valor lógico de T. Já P ou falso vai depender de quem? Do P. Então, P ou falso dá P. Vamos vir aqui, eu tenho
duas proposições, x diferente de 1, não sei se é verdadeiro ou falso, depende de x, ou módulo de x maior ou igual a zero. Módulo de x maior ou igual a zero é sempre verdadeiro. Portanto, eu estou conectando duas proposições utilizando o ou. Uma, resultado, valor lógico dela é qualquer coisa, e a outra é sempre verdadeira. Conectadas pelo ou, resultado sempre verdadeiro. Ou seja, só dependeu aqui do módulo de x maior ou igual a zero. Agora, se eu estou conectando x diferente de 1 ou módulo de x menor que zero, módulo de x menor que zero é sempre falso. Gente, módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. Isso vira a definição de módulo. Então, se isso aqui sempre é falso, falso conectado a uma outra proposição, e essa conexão está sendo feita pelo ou, o resultado dessa proposição composta depende apenas do valor lógico de x diferente de 1. Resultado, x diferente de 1. Então, falso ou qualquer coisa, resultado, qualquer coisa. Então, foi aí a identidade. Agora, a proposição conjunção, ela possui a propriedade distributiva. Então, observem aqui, eu tenho PI, abro parênteses, observem que aqui dentro do parênteses está o ou. Ok? Então, PI, Q ou R. Fazer isso é equivalente, ou seja, resulta na mesma tabela verdade de fazer P e Q, então distribuir, ó, P e Q, ou P e R. Então, P, I, Q ou P e R. Bom, a gente usa a distributividade fazendo uma analogia aqui quando eu tenho 2 vezes 3 mais 6. Então, a multiplicação e aqui dentro do parênteses o mais. Então, isso é equivalente a fazer 2 vezes 3 mais 2 vezes 6. Observem, pessoal, que eu tenho duas operações diferentes. Multiplicação, adição. Aqui eu tenho duas operações diferentes. O e aqui dentro do parênteses o ou. Então, eu posso distribuir P e Q ou P e R. Então, vamos lá, fazendo aqui um exemplo. Carlos estuda, aqui fora do parênteses, ó, Carlos estuda e eu separei aqui entre barras para dar a ideia do parênteses. Então, Carlos estuda seria o nosso P e Jorge ouve música ou Jorge lê ou lê. Então, o que está aqui dentro do parênteses. Jorge ouve música seria o nosso Q ou Jorge lê seria o R. Então, isso é equivalente a dizermos Carlos estuda e Jorge ouve música, que é o que está aqui, ó. Carlos estuda e Jorge ouve música, ou, então separado aqui com barras para dar a ideia do parênteses, ou Carlos estuda e Jorge lê, ok? Então, essa propriedade distributiva também vale caso a operação que eu tenho aqui fora do parênteses seja o ou. Então, P ou Q e R é equivalente a distribuindo P ou R, parênteses, e P ou R. Então, nós distribuímos aqui o P ou Q e P ou R. Em caso de frase, nós teríamos Carlos estuda, como se fosse aqui o P, Carlos estuda, ou, aqui está o nosso ou. Aí, entre parênteses, nós teríamos Jorge ouve música e lê. Então, como se fosse Jorge ouve música é o quê? E Jorge lê seria a R. Isso é equivalente a dizer Carlos estuda ou Jorge ouve música. Então, está aqui esse parênteses. Carlos estuda ou Jorge ouve música. E um outro parênteses. Carlos estuda ou Jorge lê. Então, nós fizemos a distributividade do ou em relação ao e.